Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa com muito amor, com muita satisfação. Você já vê pelo meu sorriso, né? O quanto eu gosto de fazer o Gente da Gente. Pois é, um programa maravilhoso que nós estamos aqui entregando e procurando entregar sempre o nosso melhor. Hoje vamos falar de mais um dos personagens da Bíblia Sagrada. Falando de personagens, deixa eu chamar a sua atenção para algo muito importante. Às vezes as pessoas nos perguntam, né, pastora, onde é que eu encontro o programa Gente da Gente? O programa Gente da Gente, todos eles ficam registrados numa playlist ali pelo YouTube, isso mesmo, lá no canal do YouTube você pode colocar programa Gente da Gente e nós temos ali armazenados todos os nossos programas anteriores, inclusive esse de hoje. Vai ficar ali armazenado e você pode curtir, compartilhar e enviar para o maior número de pessoas que você então conhece. Bom, hoje nós vamos falar de um dos personagens, mas esse personagem não sou eu quem revelo. Então, traz para nós quem é o nosso personagem de hoje. Acompanhe comigo. Sou filho de Anate. Naquele tempo, a terra tremia. Os filisteus, nossos inimigos, caminhavam por nossos campos. E o povo tinha medo de usar as estradas principais. A vida era feita de desvios e insegurança. Eu não era um general treinado, nem um príncipe com espada de metal. Eu era um homem do campo. Mas um dia, os filisteus vieram. E eles vieram para tomar o que era nosso. E eu não pude mais suportar a visão da humilhação de Israel. E a única coisa que tinha nas mãos era a minha aguilhada de bois, uma vara longa e pontiaguda, usada para guiar os animais. Para o inimigo, era lixo. Para mim, era a ferramenta que Deus me deu. Com essa aguilhada e a força do Espírito que me impulsionou, eu enfrentei a opressão. Não um, não 10, mas 600 filisteus tombaram por minhas mãos. Eu mostrei a eles e a todo Israel que a vitória não depende da sofisticação da sua arma, mas da disposição do seu coração. Não depende da minha nobreza ou do meu nome, mas do Deus que usa o inesperado. Sou Sangar. Bom, de volta ao nosso programa, isso mesmo, Gente da Gente. Estamos com esse personagem de hoje, o Sangar. Quem ele foi? Um homem simples, mas corajoso, cheio de fé. Um homem que, muitas das vezes, né, há quem diga desprezado, mas foi um homem iluminado para a glória de Deus, porque ele derrotou os filisteus. Numa grande batalha, ele então parece que divinamente inspirado por Deus, ele toma em suas mãos ali, né, uma ferramenta que está aqui em Juízes, capítulo 3, versículo 31. Diz que depois dele quem, pastora? Depois de Eude, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. O tempo dele foi marcado dessa forma, dessa maneira. Eu não sei como o seu tempo tem sido marcado, se tem sido marcado por dores, por desafios, por sofrimentos, se tem sido marcado por muita mágoa, muito ódio. Não, mas agora é hora de você interpretar e entender, peraí, se aquele homem, pouco falado na Bíblia Sagrada, deixou tantos exemplos, um legado tão lindo, né? Um instrumento tão maravilhoso, né? De fé, de coragem, porque ele foi um herói. Ele agiu com um ato de um homem, né? Vamos dizer assim, muito heróico. Mas por conta de quê? Porque ele pega esse objeto, esse elemento, ele pega aqui em suas mãos uma aguilhada de bois e ele consegue derrubar, destruir todos os filisteus que estavam ali, né, trabalhando contra o povo de Deus. Queridos, tem muitas coisas que trabalham contra a sua vida, muitas coisas que trabalham para te ver por baixo, para te ver ali, né, talvez muito mal, para te ver passando dificuldades.
sofrendo, né? Para te ver ali vivendo um período de angústia, de dificuldades, de sofrimentos assim muito grandes. Mas o nosso Deus é o Deus da vitória, é o Deus que nos dá todo o direcionamento, Ele nos dá ali a palavra da sabedoria, a palavra que vai edificar, que vai trazer ali de alguma forma o escape para a tua vida. É isso mesmo. Quantas são as aflições de um justo, diz o Senhor, mas o que Ele declara, eu o livrarei de todas estas aflições. Aflições nada mais é, né, de que experiências que vão chegar, vão passar por nós e vão deixar ali algo que a gente vai poder lá na frente, né? Vamos poder compartilhar até com as pessoas que a gente ama e falar, olha, já passei por isso. Não foi tão difícil assim, mas por quê? Porque Deus me deu a capacidade, a vitória e eu tive ali domínio próprio para saber lidar com as minhas adversidades e dificuldades no meu dia a dia. E é isso mesmo, Sangar foi um homem muito fiel a Deus, um indivíduo muito comum, mas corajoso. Mesmo sendo desprezado, ele agiu ali pela fé. E ele pega então aquela guilhada de bois, fere os filisteus e Deus dá vitória ao povo de Israel. Deus quer te dar a vitória com aquilo que você tem. O que é que você tem nas tuas mãos? A Bíblia fala de uma viúva que só tinha um punhado de farinha e uma botija de azeite. E ela então conseguiu ali fazer a vida dela e refazer a sua própria vida. A Bíblia vai falar que Davi ele tinha 5 pedras ali no seu alforje, né? A Bíblia declara que ele usou uma e com uma pedra ele derruba o Golias. O Senhor ainda permite ele ficar com mais 4 pedras. O Senhor vai falar, né, sobre o Zaqueu que sobe no sicômoro para ver Jesus passar e a vida dele é transformada, só querer em ver a Jesus. Quando a gente coloca essas coisas boas em nosso coração, Deus faz uma obra extraordinária. É isso mesmo. Então com o Sangar não foi diferente. Ele pega aquele instrumento, ele pega aquela aguilhada, né, de bois e a Bíblia fala aqui, ó, com uma aguilhada de bois e também ele liberta a Israel. Ele então fere os 600 homens dos filisteus e vamos dizer que a vitória foi dada ao povo de Israel. O que é isso, pastora? Um ato de heroísmo, porque ele foi muito, mas muito, né? Um homem muito sincero, um homem muito cheio da fé e por isso ele foi um homem cheio de estratégia e ousadia. Uma pessoa ousada, uma pessoa intrépida, ela é uma pessoa muito valente. Dificilmente ela perde batalhas, dificilmente ela perde uma guerra. Mas por quê? A intrepidez dela é tão grande que ela conquista tudo que ela almeja, tudo que ela quer, porque ela não é daquelas que retrocede, ela é daquelas que ela enfrenta. Ela é como um Davi, que era baixinho, né, ruivo, né, de um semblante gentil, pequeno, né, ali na estatura, mas grande perante os olhos do Deus vivo. E a Bíblia diz que ele então, né, ele consegue derrubar o gigante com quase 3 metros de altura e ele todo pequeno, tão franzinzo, né? Então foram de formas simples. Pastor, eu tenho procurado aí coisas mais, né? Mais absurdas. Não precisa. Você só precisa da palavra. Se ele vence com uma guilhada, né? E consegue ali uma guilhada de bois, consegue derrubar e destruir os seus adversários e inimigos, você com uma palavra, você também vai fazer toda a diferença. Nós vamos falar mais sobre Sangar, mas não agora. No próximo bloco, em nome de Jesus. Então, vamos agora a um break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa, o Gente da Gente. Queridos, hoje estamos falando de um personagem da Bíblia Sagrada chamado Sangar. Isso mesmo, um homem fiel a Deus, desprezado, mas porém valente, um homem ousado, um homem intrépido, que a Bíblia vai relatar em Juízes, o capítulo é o 3, o verso 31, que esse homem, ele foi um homem muito corajoso. Por que corajoso, pastora? O homem que agiu por fé, o homem que pegou uma guilhada de bois e destruiu 600 homens filisteus. É isso mesmo, pastora, que coisa interessante. E eu quero
né, instigar você a tomar posse de uma palavra também. Vamos dizer que apenas uma aguilhada depois, seria apenas uma palavra. Jesus quer ver essa fé, essa autoridade, esse espírito valente sobre você, porque isso é que vai impactar a Jesus. Você lembra daquele homem, o centurião? Ele disse para Jesus: digo a este, vai, e ele vai. Digo a este, vem, e ele vem. Era um homem de autoridade, mas Jesus fica impactado com o jeito daquele homem, porque Jesus fala para ele: mas nem em Israel eu encontrei tanta fé. Ou seja, Sangar era um homem cheio de fé, por isso ele conseguiu, alcançar a vitória para todo o povo de Israel. Você quer alcançar a vitória para o teu povo? Você quer alcançar a vitória para dentro da tua casa, trazer essa bênção para a sua família? Pegue uma palavra. Isso, uma promessa, uma revelação. Jesus disse: basta uma palavra. É isso mesmo. E pela palavra nós somos fortalecidos, edificados, somos contemplados com a bênção de Deus, com todas as sortes de bênçãos espirituais e lugares celestiais. Deus pode fazer muito mais além daquilo que você vem pedindo, vem pensando, até aquilo que você deseja ou almeja, Para você que está chegando agora, deixa eu compartilhar esse versículo então que eu dei no primeiro bloco, Juízes capítulo 3, verso 31. Depois dele, que foi o Eude, foi Sangar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Foram duas bênçãos. Feriu ali os 600 homens e também a Bíblia vai declarar que ele libertou a Israel. Queridos, tem muitas pessoas precisando da nossa libertação. Através da nossa vida, em nome de Jesus, você pode libertar as pessoas que estão oprimidas, que estão ali passando, um momento difícil, estão debaixo de um jugo desigual. É verdade. Pessoas que estão sendo derrotadas em suas batalhas, pessoas que estão passando por problemas financeiros, uma crise emocional, pessoas que estão doentes da mente, pessoas que estão com o coração talvez ferido, machucado, oprimido, magoado. Deus quer usar você com apenas uma palavra, uma aguilhada de bois. Pastora, mas o boi, vamos trazer a mensagem para o lado espiritual. O boi, a Bíblia até nos orienta que devemos ser como bois selvagens. É verdade, é ovelha dentro da igreja, mas é boi no que diz respeito ao trabalho. Você tem que ser pé de boi em tudo que você for fazer. Você tem que ser uma pessoa para frente, uma pessoa que tem ali a autoridade no mundo espiritual, e você vai impactar a Jesus, como o centurião impactou a Jesus. E certamente aquilo que você espera para a tua vida, você vai alcançar para a glória de Deus. Não é tão difícil assim. Não olhe para os seus problemas, olhe para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Teu socorro não vem de homem, vem de Deus. Você acha que Sangar, ele pega uma aguilhada de bois, por acaso? Isso aqui é direcionamento da parte de Deus, e quando Deus te direciona, Ele não te direciona para ser um fracasso ou para passar vergonha, não. Quando Ele dá direção para Pedro, Pedro, lança a rede à direita do barco, até o ponto de referência Ele deu para Pedro. Direita, qual era o ponto de referência? O barco. E aquele homem foi bem sucedido, pegou 153 grandes peixes. Sangar recebeu vitória, destruiu os filisteus, todos foram derrotados. A Bíblia relata aqui no 31 que ele libertou Israel. Deus quer libertar a sua família, Ele quer libertar seus filhos das drogas, Ele quer tirar o seu marido da mão da amante, da prostituta, Ele quer livrar a sua casa do pecado, porque o pecado traz a morte. Deus quer transformar, restaurar a tua situação. Ele quer fazer tudo novo, Ele quer fazer tudo diferente, mas não depende só de Deus. Depende de você, mais de você do que de Deus. Deus, Ele está pronto para fazer na sua vida tudo aquilo que você almeja e espera alcançar. Ele quer fazer. Não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então diga, É o que diz o Paulo, O que diremos, pois? Diga, pois, a estas dificuldades, Deus é por mim. Deus é comigo, Deus é com a minha casa, com a minha mente, com o meu coração, com o meu corpo todo. Talvez você se encontre acamado,
como a sogra de Pedro, mas Jesus, quando toca naquela mulher, a febre dela, né, cessa, ela é curada e passa a servir a Jesus. Deus quer ver você servindo. Esse homem, ele serviu a Deus. Sirva a Deus também, para que você receba todo o direcionamento para a glória de Deus. Vamos ver agora um sangar nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou filho de Anat, não sou influencer, nem CEO. Eu sou cara como você. Minha história? A gente estava vivendo sob o terror do grupo rival. Eles dominaram tudo, bloquearam as avenidas principais, oprimiram o povo. A gente só andava por becos e vielas, vivendo no medo. Eu sou da roça, meu trabalho é no sítio. Eu não tenho treinamento tático, mas eu vi a humilhação do meu povo e pensei, chega. Qual foi a minha arma? Não foi uma arma nem tecnologia de ponta. Foi o que eu tinha na mão, minha aguilhada de bois. Pensa numa barra de ferro longa, pontuda, que a gente usa para tocar o gado. Coisa de camponês, totalmente rudimentar. Mas com essa arma, com a minha coragem e a ajuda de Deus, eu encarei o inimigo sozinho. E a história está aí para provar. Eu derrubei 600 caras deles. Minha mensagem é: pare de reclamar do que você não tem. Não precisa de arsenal importado para fazer justiça. Deus usa aquilo que você tem. Se você tiver coragem e fé, até uma ferramenta de trabalho comum vira arma de libertação. Então, é isso. Eu fiz a minha parte. E eu também libertei a comunidade. Eu sou Sangar nos dias de hoje. Bom, Sangar, né? Um homem comum, um indivíduo comum, desprezado, mas abençoado, ferido, humilhado, mas ainda que machucado pela sociedade, mas homem que estabeleceu a vitória dos filhos de Israel, do povo de Deus. Queridos, assim também talvez seja, né? Ou esteja acontecendo com você. Talvez você tenha se sentido humilhado, afrontado, oprimido, muito triste. Mas o Senhor está falando, olha, com tudo isso, né? Coloque todas estas coisas aqui para trás de você. Vamos avançar para diante, para aquilo que está diante dos teus olhos. 2026 chegou, pessoal. É ano diferente, é um ano diferente para que você possa, então, viver coisas diferentes. Não adianta você buscar ter as mesmas atitudes, porque sendo assim você vai ter os mesmos resultados. Você quer ter o resultado de Sangar? Que apenas uma aguilhada de bois feriu lá os 600 homens filisteus? Assim também você vai ter o teu sucesso, a tua vitória na tua carreira, na tua jornada de vida. Tome posse de apenas uma palavra, pegue a palavra, ata ao teu pescoço, ao teu coração e pode ter absoluta certeza que Deus te dará a vitória e tu não serás envergonhada, envergonhado. Bom, eu vou ficando por aqui, o meu forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.